Olá, torcedores são paulinos. Sejam bem-vindos ao canal Nação São Paulo. Se inscrevam para nos apoiar e para não perder nenhuma atualização do São Paulo, o maior clube do Brasil. Se inscreveu? Então agora sim, vamos à notícia. Arnaldo, falando em canal Arnaldo Tironi, o Zubeldia me parece por um fio e me parece dependendo do que acontecer na quarta-feira, pela primeira vez, ou assim, com mais força, teve xingamento de burro no estádio, teve vaia, depois do empate muito decepcionante do time contra o Sport. Acho que as cornetas da internet chegaram no estádio, né? São Paulo tinha uma estreia... vai pegar um time que tá voltando para a primeira divisão, estreia ideal em casa, né? Mas é aquilo, né, Tironi? Se você pega... Aí, 2 minutos de jogo, tô vendo isso aí, vamos ver, vamos observar. Pá! Você tem um lance, 2 minutos... O time do São Paulo, eu acho que o torcedor do São Paulo precisa entender o seguinte. O time do São Paulo, por esse ano, é muito limitado. O time do São Paulo sem Lucas e Oscar é limitado ao extremo. A escalação do São Paulo para esse jogo e o banco de reservas dão um pouco a noção do que será o São Paulo 2025. É o São Paulo menos 18 jogadores, 4 veteranos que chegaram. Além de tudo, tem essa questão, Tironi. O time do São Paulo sendo o titular com um monte de veteranos, a tendência de lesão é maior. A demora na recuperação é maior também, né? Então, uma simples lesão do Oscar vai demorar umas 3 semanas. O Lucas bateu o joelho contra o Palmeiras, vai ficar 5 semanas fora. Esse é o São Paulo 2025. E, assim, o trabalho do Zubeldia, a gente compara. Muita gente... o trabalho do Zubeldia era muito melhor no ano passado. Claro, ele tinha 18 jogadores a mais. Até eu trabalho melhor com 18 jogadores a mais, né? E o que a gente viu ali é uma limitação completa. Eu acho que aí tem uma questão que o Zubeldia talvez tenha demorado a perceber e seja hoje o clamor da galera, que é a utilização dos jovens da base campeões da Copinha. Como se eles fossem resolver todas as questões. Nesse jogo eles entraram bem. E eles acenderam a torcida e reforçaram a crítica em relação ao Zubeldia. Né? Por que você não colocou esses moleques antes? Essa é a indagação. E ainda teve uma situação peculiar, que foi a entrada do Rian, xodó da torcida, faltando 2 minutos para acabar. Mas ele entrou porque teve uma concussão e o São Paulo teve direito a mais uma troca. Né? Então, tem uma situação... Os jovens, que são bons jogadores, eles não serão a solução, por exemplo, em Córdoba na quarta-feira. Agora, no Brasileiro, eles vão acabar jogando mais vezes pela escassez de jogadores. Então eu vejo o elenco do São Paulo assim, uma base titular muito velha e um banco muito jovem. Não tem meio, né? Não tem jogadores no auge, porque um clube que não tem dinheiro nunca vai ter jogador no auge. Nunca vai contratar jogador de 25 anos, 26 anos. Esse é o São Paulo. Então, eu acho que a possibilidade da troca, ela cresce pela disponibilidade do Dorival, certo? E o Zubeldia, falando em sinceridade, isso é bom, né, Juca? Nas entrevistas, muitas dos estrangeiros, dos argentinos, sobretudo, ele responde muito bem a questão do Dorival. Ele falou, cara, Dorival, até que a seleção foi campeão aqui, ganhou um título inédito. É claro que ele é bem quisto aqui. É claro que muitos torcedores gostariam da volta do Dorival, que para mim não seria garantia nenhuma. Quando o Dorival foi técnico do São Paulo, a janela de contratações do São Paulo foi Lucas e Ramos Rodrigues. O Brasileirão do Dorival não foi nada demais. O Brasileirão do Dorival foi ruim. Então não é uma garantia a troca, entende? Agora, com o Dorival na praça, claro que a pressão sobre o Zubeldia cresce. E acho que esse jogo da Argentina é bem complicado, sempre foi, o São Paulo não ganha lá, né? E a Libertadores começa para o São Paulo, o brasileiro começou mal. E vamos ver como é que começa a Libertadores na quarta-feira. Vejo poucas opções, assim como no Fluminense, e pouco dinheiro. E, diferentemente do Fluminense, só para a gente fazer, os jogadores do São Paulo
tem uma boa relação, os principais, com o Zubeldia. Não é como o Mano Menezes construiu ou destruiu o ambiente do Fluminense. Então, acho que para decidir pela troca é preciso um mínimo de convicção. Mesmo que o grito de burro tenha chegado às arquibancadas pela primeira vez. Eu vou passar a bola para o Mauro para falar também, porque tem a ver com o Dorival, essa história que está falando, mas eu ouvi você, a gente conversou um pouquinho antes do programa, o Lavieri, ele falou uma coisa interessante, eu queria que você repetisse. Lembrando o Palmeiras de 14. Eu tenho visto uma noção, talvez a torcida do São Paulo não esteja entendendo um pouco desse discurso do Arnaldo e tá achando que o São Paulo vai brigar sempre pela parte de cima da tabela, e é o que a história do São Paulo mostra. Mas eu acho que a torcida do São Paulo precisa entender que este ano é o ano de que o Casares se propôs a fazer uma reconstrução no aspecto financeiro. Então tem lá o FDIC, tem lá os limites do fundo e não sei o quê, não vai contratar, mandou um monte de gente embora, ou enfim, emprestou, vendeu, não renovou, e tem um limite financeiro muito claro e vai ter que apostar nos garotos, porque é o que a questão financeira permite. Em 2014, quando o Paulo Nobre estava no seu segundo ano, o Palmeiras veio de 2013 subindo da Série B para 2014, ano de centenário. O Paulo Nobre tinha feito a reestruturação, também tinha um fundo, com a diferença de que aquele fundo era o dinheiro do próprio Paulo Nobre. No caso do São Paulo está fazendo uma captação externa. Mas o Paulo Nobre, ele ia para a mesa e falava: se precisar cair, vai cair. E falava isso na entrevista, no ano do centenário. Que é o que eu acho que falta para o Casares ser mais claro com a torcida do São Paulo, que talvez o torcedor são paulino compre esse discurso. Porque no momento, o São Paulo vive exatamente a mesma coisa que aquele Palmeiras viveu. Não estou dizendo que o São Paulo vai lutar contra o rebaixamento, mas a gente não consegue ver, pode ser que aconteça, mas a gente não consegue ver o São Paulo brigando pelo título da Libertadores, pelo título da Copa do Brasil e pelo título do Brasileirão ao mesmo tempo. Não tem elenco para isso. E vai ter que usar moleque. Se você for olhar o famoso jogo que o Palmeiras se livrou do rebaixamento contra o Atlético Paranaense no Allianz Parque, que aliás o Dorival era o treinador, no último jogo, aquele time tinha o Valdívia, que estava machucado, teve que jogar com a coxa amarrada e com 15 injeções, tinha João Pedro, Denoni, Gabriel Dias, tinham 6, 7 moleques do Palmeiras, porque o Palmeiras não tinha dinheiro para contratar. E teve que jogar com todo mundo que tinha ali disponível. E jogou sofrendo e não caiu por um milagre. Não foi por causa do Santos, que nem diz a lenda, porque o próprio empate já salvava. Mas enfim, foi por todo aquele roteiro que a gente sabe. Não, de novo, eu não estou dizendo que o São Paulo vai lutar contra o rebaixamento. É uma possibilidade, mas não é uma certeza. A questão é, a diretoria do São Paulo não se comunica e não deixa isso claro, e aí a pressão vai para o Zubeldia. Eu vi o Baby da Independente fazendo vídeo, cobrando os jogadores, e aí vai ficar esse racha que, pra mim, é culpa do Casares. Porque o cara não chega e não joga limpo com a torcida. E aí vai ficar espirrando para todo mundo e o Casares não faz nada. Casares é aquele perfil da pessoa que nunca deu uma má notícia na vida. É isso. Ele é incapaz de dar uma má notícia. É verdade. Às vezes a má notícia clara, a mensagem clara, ela é compreendida pelo torcedor. Porque a ideia é boa, o São Paulo precisa dessa São Paulo não vai quebrar, cara. Isso. 900 milhões de dívida. Exato. Mauro, juntando Lé com Cré, Dorival, muito São Paulo falando, traz o Dorival, que acabou de sair da seleção. E quem pode estar chegando na seleção é o Jorge Jesus. E você até falou com o Jorge Jesus. Eu gostei da postagem na rede social do presidente de São Paulo. Pois é. A foto dele com o Dorival. Você viu? Eu mandei até no grupo do Posse. Eu achei muito sensível da parte dele. Isso, muito. Ou seja, muito ele tentou oportuna, transformar uma má notícia em muito boa notícia. oportuna. Dorival, seguinte, estovou o pé no traseiro, te mandaram embora da seleção, mas vá pra casa, curta seu lindo netinho, tem isso tudo. Quer dizer, olha só que capacidade tem o Casares de transformar um momento ruim do cara uma coisa boa, né? Tem uma habilidade incrível, só que isso no campo não vai resolver nada, né? Não resolve nada e assim, ainda assim contratou o Oscar, né? Assim, porque o patrocinador paga uma parte, mas são 3 anos de contrato e o contrato de patrocínio tem mais 2, essa temporada é a próxima. Tem mais um ano depois, né? E o Oscar, mesmo assim, custa caro pro São Paulo, né? Mesmo o patrocinador pagando uma parte. Ele fez um investimento nessa temporada com FDIC e tudo, né? E assim, a diferença é muito grande, né? Porque o Paulo Nobre, ele subsidiou a recuperação do Palmeiras, né? Era dinheiro dele a juros que nem pai para filho tem. Então, uma situação atípica, né? Totalmente fora da realidade, além de ter feito as intervenções que o Danilo citou. O Jorge Jesus, eu falei com ele semana passada, ele tá louco para pegar a seleção. Mas
O Rodrigo Caetano não decide nada, então depende do Edinaldo. É a cabeça do Edinaldo. Se o Edinaldo acordar, tomar um café e falar, o Jesus ligar, o Jesus vem. O Jesus vem. É só negociar lá com os sauditas, não deve ser difícil, porque está acabando o contrato dele. As competições que ele disputa, a Liga dos Campeões da Ásia, o Campeonato Saudita termina em maio, vai ter o Mundial de Clubes, mas aí é uma composição. Então eu conversei com uma pessoa semana passada que falou assim, cara, pela minha experiência de lidar com os sauditas, sabendo que ele vai embora, eles são capazes até de falar, vai embora logo, já vamos trazer outro. Já claro, o treinador para já começar o trabalho no Mundial. Começar outro, até porque eles não vão ganhar o Mundial, eles sabem disso, né? Então, eles vão ao Mundial, mas não são candidatos ao título. Então, diante disso, ele, assim, parece factível. Mas a CBF tem que querer. O homem tá louco para pegar a seleção, mas a CBF não sabe ainda. Que tal, Trajano? O que você acha dessa notícia? Deixe nos comentários.